Já cheguei na live aqui, faltando um minutinho para a gente começar. Vou esperar só a Carla entrar para a gente começar já, iniciar. Já tá entrando. E uai, o que aconteceu? Você não tava não conseguiu abrir os dois, não? Não, achei que ia ser só por aqui. Ah, tá. Não, a gente tá fazendo simultâneo. Mas não tem problema não. A gente vai conversando e depois o pessoal vem pro Instagram para ver a gente, se quiser ver nós duas, então. Eu achei que você tinha preparado os dois. Não, eu entendi que ia ser só esse, só pelo Instagram. Entendi. Que o Sem teste aquele problema. dia não ficou muito bom. Mas eu tô fazendo porque até ficar bom, né? Até uma hora, às vezes vai ter uma hora que talvez fique bom, né? Esperar. Vamos ver. Essa internet aqui também não tá das melhores, não. Vou ficar um pouquinho mais longe. Ai, para melhorar. Então, eu estava falando sobre, né, que a gente vai falar sobre a saúde da mulher, principalmente no trabalho, mas em busca, assim, desse equilíbrio, da harmonia e do bem-estar físico, mental, social, emocional, espiritual, que a gente entende que é a saúde integral da mulher, né, que nós todos acreditamos ali na Incorpore. E vão ser uma série, ao vivo serão uma série de 21 lives que nós vamos fazer. Eu já iniciei ontem. Nós teremos alguns profissionais, teremos conteúdos também, que não só da live, mas conteúdos de vídeos, com tudo que você, que é mulher, seja empreendedora ou não, né, que tem algum conflito, algum desafio que tem enfrentado no trabalho e que está deixando algum desses pilares, desses 5 pilares que eu falei aí, em desarmonia, para que você consiga melhorar essa autoestima,
e encontrar mesmo o caminho da autorrealização. E a Carla hoje vai falar sobre o espelho, vai falar sobre a identidade, né, da mulher no trabalho, esse despertar da identidade no trabalho, na carreira. A tia Lígia chegando ali também, a Vânia, deixa eu acenar lá para elas. Então, Carla, fala um pouquinho para boa gente. noite. Vamos lá, então. Na verdade, essa questão, o trabalho, quando ele tem um empobrecimento do sentido, ele interfere diretamente na nossa identidade, na forma com que a gente se enxerga, né? E o oposto também ocorre, quando o conhecimento também em relação ao nosso conhecimento, à nossa identidade, acaba sendo esvaziado desse sentido. Então, tem essa relação, e por isso que eu dei um pouquinho sobre identidade. Uhum. Porque, assim, a identidade, ela não é algo que formou, acabou, ela vai sendo construída e sendo reatualizada ao longo da vida. Todo sempre a gente vai atualizando isso, né? Porque a gente está inserido num meio que ele tem a universalidade, né? E a gente se apropria de algumas coisas desse universal, mas existem as subjetividades, né? Aquilo que faz parte da individualidade também. Então, a gente precisa entender um pouco disso para a gente dar conta de lidar com as situações que aparecem, né? Uhum. Porque a gente trata, na verdade, essa questão de individual, de singular, a gente fala tudo como se fosse uma coisa só, né? E tem uma pequena diferença, mas tem, né? Então, assim, o que é subjetivo é aquilo que constitui a singularidade, né? E a singularidade diz daquilo que me diferencia do outro. Então, a forma com que eu entendo o mundo, represento a realidade, ela diz dessa singularidade, porque cada um vai entender isso de uma forma, assim como que a gente tem do trabalho, né? Ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Isso vai depender da forma com que a gente estabelece essa relação, né? E a identidade, onde ela é colocada à prova, que é a crise de identidade, que geralmente ocorre na adolescência, né? Porque a gente é chamado a ocupar outro lugar, né? Um lugar diferente. Tem transformações físicas, biológicas, de responsabilidades, né? A gente passa de uma fase onde a gente já não é mais criança, mas a gente também ainda não é adulto, e a gente precisa lidar com tudo isso. Então, como a gente entende essa passagem é muito importante. Por quê? Porque isso vai refletir lá na frente, na nossa identidade, lá na frente, como a gente se posiciona, como a gente estabelece as nossas escolhas. Por exemplo, um adolescente que fracassa nessa busca da identidade, ele pode desenvolver, então, uma insegurança, uma preocupação excessiva com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. E quem nunca viu, né, o adulto que não faz as coisas, que não realiza, que não conquista, por quê? Porque está preocupado com o que o outro vai pensar, né? Se o outro vai aprovar aquilo que ele está fazendo, né? Então, mas o oposto também pode acontecer nessa crise de identidade. Aquela pessoa que não quer nem saber, que não liga, que não importa em nada para o que o outro pensa, sente, nem se preocupa com o outro. Né? Então, isso também pode acontecer. E aí, por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque, assim, a identidade ela tem relação direta com a autonomia, com o autoconceito, o autoconhecimento. Hoje em dia a gente fala muito de inteligência emocional, e um dos assuntos que a gente vai
tratar em um outro momento, né, na essência da mulher, né, sobre inteligência emocional no trabalho, mas isso está diretamente ligado com a nossa identidade. Como eu percebo as minhas emoções, como eu me percebo, como eu percebo o outro. E o mundo faz toda a diferença em como eu vou estabelecer essa relação no trabalho. Então, assim, se você quiser falar alguma coisa, se quiser Não, comentar, você pode falar, viu, Vi? Tá, não, pode falar. Para mim aqui, a sua imagem, ela tá pausada. Eu digo, ver se Tá você tá pausada? para... Tá. Então, não sei se você tá falando, tentando falar alguma coisa. Então, Ah, não. gente, nossa, Deus. Engraçado que para mim tá ótimo aqui. Então, para mim tá pausado aqui. Então, assim, voltando, né? A construção da nossa identidade, então, ela tem uma ligação direta com a forma com que a gente estabelece as nossas relações, por exemplo. Porque a primeira relação que a gente estabelece, o primeiro laço que a gente constrói, são com os pais. São com os nossos primeiros cuidadores e que Nossa nomeiam muito pra referência. gente. Sim, a referência. E aí a gente, depois disso, a gente vai identificando, né? Reencontrando. Então tem uma questão de um encontro, mas também tem uma questão de admiração. Muitas vezes a gente admira alguém que a gente conhece, ou alguma profissão que a gente tem um contato, e isso faz toda a diferença na forma com que a gente a se vê, a enxergar um mundo, o outro, e isso vai fazendo, então, aquelas atualizações da nossa identidade. Né? Isso vai construindo, então, a nossa identidade. E aí, nossa atividade profissional, ela tem esse papel também. Né? Como que a identidade tem a ver com o trabalho, com a atividade profissional? Tem tudo a ver, né? Porque como que eu escolho? Coisas simples do dia a dia, por exemplo. Como eu escolho uma música ouvir? Qual que é o critério que eu estabeleço, então, para escolher o que eu vou comer? O que eu vou fazer? O que eu escolho diz de mim? As minhas escolhas, elas falam daquilo que eu me identifico, né? E aí a gente precisa ir entendendo, porque quanto mais eu me comparo com o outro, mais distante eu fico de mim. Então, mais distante eu estou da minha identidade. Né? Tem uma coisa que eu falo que eu acho até importante, e às vezes as pessoas não percebem isso, quando elas falam de separar a vida pessoal do trabalho, né? Mas se a gente for pensar, às vezes a gente fica mais tempo dentro do nosso trabalho e convive Uhum. o que que acontece? A gente acaba que o trabalho é a extensão da nossa casa e a casa também é um pouco da extensão do trabalho, mesmo que a gente não trabalhe em casa. Hoje tá. Peraí, só um pouquinho. Ai, meu Deus. Hoje já tá bem assim, não tem como a gente escapar porque a gente está dentro de casa, né? E acabou que misturou tudo, né? A casa com o trabalho, com a família. E eu acho que aí agora tem como a gente parar para refletir, perceber que, que não tem realmente como fazer essa separação. E agora mais ainda porque isso aí tá vivo assim, né, com a gente. E aí, começando a entender essa identidade que você falou mesmo, começando a perceber essa identificação, né, essa identidade da gente, que é tanto na extensão do trabalho quanto da família, da casa, né? Sim. E eu tenho percebido que essa questão da identidade, ela tem ficado muito mais evidente para as pessoas, elas têm buscado muito mais se conhecer,
buscando muito mais se encontrar, porque não tem muito para onde correr, não tem muito com o que comparar, né? A comparação ela vem a partir do social, do que está na internet, né? Nesse nível, mas em relação ao pessoal mesmo, as pessoas estão conseguindo refletir mais, né? E eu tenho percebido isso. Até mesmo no próprio consultório, a gente vê que as pessoas têm conseguido, então, ir mais de encontro com o que é deles. Por quê? No dia a dia, a gente tem que representar. Nós temos vários papéis sociais, né? Então, a gente, em cada contexto diferente, a gente utiliza, então, desse papel, né? E atualmente, o contexto, ele é praticamente, como você falou, praticamente o mesmo, né? Então, vai mudar a relação e as pessoas, né? E a função hoje, ela ficou de uma forma diferente. Ela tomou um outro olhar, né? E aí, foi aí que eu pensei, né? Eu falei assim, gente, qual vai ser o tipo da live, então? Eu falei assim, espelho, espelho meu, né? Aí eu pensei, mas por que espelho, espelho meu? Então, justamente por isso, né? O que você enxerga para além daquilo que você vê refletido no espelho? É justamente essa identidade que é algo que vai além do que é físico, além do que está posto, porque ver e enxergar tem diferença, né? A nossa visão, ela capta tudo que está no ambiente, mas enxergar, a gente enxerga aquilo que o nosso cérebro, vamos colocar assim, seleciona. Verdade. De acordo com o quê? Com as nossas vivências, com as nossas experiências, de acordo com aquilo que a gente entende. Que é, Pode falar. que é assim, que é conhecido pra gente, né? Que aquilo que a gente conhece, né? Que não é estranho, vamos dizer assim, né? A gente vai atrás daquilo que é mais parecido com o que a gente se identifica. É familiar, né? Que é familiar, exatamente. É verdade. Então, esse convite que a todo momento é feito para gente é justamente de sair do lugar que é nosso, né? Porque, como a gente falou antes, tem um ponto que é universal que a gente se apropria de algumas coisas, né? E algumas coisas nos são impostas também. Verdade. Então, a gente precisa equilibrar isso tudo, né? E aí a identidade vai se construindo com base nisso, né? Nesse ponto com o outro, nessa relação com o outro, na forma com que a gente entende, na forma com que a gente ressignifica a realidade. Né? Mas aí, se a gente vai construindo isso, por que então que a gente chega no trabalho, a gente começa a ver um sofrimento, vamos dizer assim, né? Se isso vai sendo construído, a gente vai achando a nossa identidade, vai achando aquilo que a gente gosta. O que tem acontecido hoje, então, que está fazendo com que a gente tenha esse sofrimento com o trabalho e parece, dependendo, né, da pessoa e do lugar, é como se ela vivesse em outro mundo que não fosse o dela, né? Sim, porque o que acontece? Pode falar. Não, já finalizei. Não, tranquilo. É porque, assim, o trabalho, ele geralmente ele está associado com utilidade e produtividade, né? Ele é muito associado com aquele ato de a gente, até mesmo de sair de casa, ter aquele movimento, né? De entender que a gente agora eu vou me trocar, eu vou ir para o trabalho, eu vou pegar o carro, vou sair, chegar até lá. Então, assim, tem todo um roteiro, uma rotina para se construir. Isso já fazia parte, né? E aí, você, de repente, você até se arruma, você vai trabalhar em casa, é diferente, né? Então, assim, é uma outra forma. E o cuidado que a gente precisa ter é justamente nesse ponto de
por exemplo, eu tô dentro de casa, é o trabalho, é a casa, é tudo junto. Como não levar, então, até mesmo ao adoecimento essa questão, Uhum. não é? Porque um parece entrar no espaço do outro, né? Não só o Uhum. trabalho entrou no espaço da casa, mas às vezes a casa entra no espaço do trabalho. E aquele momento não Uhum. acaba não sendo diferenciado, né? Uhum. E lidar com isso gera um certo sofrimento, né? É Como ser verdade. produtivo hoje sem sair do lugar, né? É. E é engraçado, né, que tem aquela pertença, né? Sensação de pertencimento. Você precisa pertencer, né, a algum lugar. Essa questão de ficar dentro de casa, você sabe que você pertence a algum lugar, mas você tem a sensação assim, o que será que está acontecendo? Eu acho que eu deveria estar por lá, né? É muito engraçado, né, essa sensação. E é como se você perdesse um pouquinho daquilo que você está, né? Do lugar que você pertence também, né? Sim, Esse pertencimento mudou, alterou, né? E isso faz parte da identidade da gente, né? O com pertencimento. certeza. Porque a gente precisa, enquanto sujeito, a gente tem essa necessidade de sentir Uhum, pertencente a um grupo, né? E a gente pertence, na verdade, a vários grupos. Seja o da uhum, família, seja o grupo social, aquele que a gente se reúne, né? Dos amigos, seja aqueles da igreja, que algumas pessoas se reúnem, né? Então, assim, qualquer um do grupo onde a gente sente aquilo, faz uma diferença na nossa forma de encarar e de sentir também. Porque hoje o que a gente sente mais falta é justamente desse encontro com o outro, desse lugar. Porque a gente sente o pertencimento em casa. Só que uhum, a gente precisa desse contexto que também é social, né? uhum. Que Porque faz tem uma parte, né, parte que é desse do coletivo, bem-estar. É, sim. Que a gente faz parte de um coletivo, exatamente. né? E aí, É, a gente entra nessa questão do integral, né? uhum. Entender Nós somos, essa. então, nós somos seres biopsico e social, então nós somos biológicos, psicológicos e sociais, então não dá para descartar um só, né? E Uhum. falar que vai ser integral, né? Não é bem Separa. assim. Vai É, separar, né? sim. Então, essa questão da identidade, ela está intimamente ligada com a questão da inteligência emocional mesmo, que é esse encontro com a gente, com o outro, e administrar isso. É a Uhum. gestão, tanto autogestão quanto a geramentos, Sim. né? E Que no trabalho vai refletir em tomada de decisão, por exemplo. E eu acho que os conflitos também podem surgir a partir desse momento, né? Dessa identidade também, da não identificação. Alguns conflitos, assim, no sentido de impactar negativamente, né? Porque, de certa forma, os conflitos, a gente vai falar sobre esse assunto mais para frente um pouco, mas, de certa forma, os conflitos, apesar de serem conflitos, ele tem que ter como resultado um impacto positivo, né? Mas essa questão da identidade pode gerar um conflito que resulte num impacto negativo para quem convive ali nas relações, né, interpessoais ali do trabalho. Eu acho que talvez também seja uma causa de sofrimento, né? O trabalho. É a questão do conflito, né? É, que eu falo no sentido de não da não identificação mesmo, né? Do não, de não da questão da identidade mesmo, né? Sendo Sim, pessoas diferentes, mas o conflito que resulta como um impacto negativo ali entre as pessoas, né?
Sim. Quando você tem uma Até situação. porque é uma situação. Não, quando você tem uma situação de conflito onde o resultado é negativo, que o impacto Uhum, disso é um resultado negativo no sentido das relações interpessoais, né? Que tem a sim, ver com essa identidade também, né? sim, sim, porque até mesmo lá no começo, a questão do empobrecimento, né, das relações, ele pode gerar um esvaziamento do sentido do trabalho, e o trabalho, na verdade, quando ele está esvaziado de sentido, ele pode trazer uma questão que é adoecedora, inclusive questões físicas, mentais e físicas. Uhum. Aham. Né? Porque quando ele tem um preenchimento de sentido, quando a gente vê um sentido no trabalho, ele tem um poder de processo criativo, Uhum. né? O trabalho ele tem, e esse seria o grande ponto positivo do trabalho, né? Ele produz essa criatividade, ele estimular essa criatividade. Uhum. Então, quando esse sentido ele é esvaziado, o trabalho ele se torna algo cansativo, que se traz fadiga, e isso tudo pode acometer em doenças até mais graves. Uhum. Você Então, falando do sentido, foi uma das coisas, né, que eu falei sobre do estresse ali. O primeiro passo que é incorporar um novo sentido para o seu trabalho, né? Então, se isso não verdade. existe, e por que que esse sentido some assim, né? Eu entendo, isso é meu entendimento. É quando você não você inverte o motivo pelo qual você está ali. Então, por exemplo, às vezes você fala assim: ah, eu estou trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro para sustentar a minha família. O que, que eu vou fazer para ganhar? O que, que eu vou fazer para agradar o meu chefe para poder eu ser promovido? O que, que eu vou fazer para. Então, aí você está buscando um sentido de ganhar, melhorar financeiramente, agradar as pessoas que são ali representantes das empresas, seja ela pública ou privada, mas no sentido de agradar aquelas pessoas, e aí você acaba esquecendo qual que é o verdadeiro motivo de você estar ali, que é o estar Uhum, ou é para servir alguém, mas para ou servir ou fazer algo para alguém, né? É aquela história de que os rios não bebem sua própria água, né? Então, uhum, eles viver para os outros. Então, encontrar esse sentido do seu trabalho ali, por que que você está indo ali? Então, por exemplo, se eu estou indo para o meu trabalho, eu não estou indo lá só para ganhar o dinheiro, né? Claro que também, isso aí é uma demonstração, uma representação do que o meu trabalho tem, do valor dele. Mas eu uhum. estou ali para atender tal pessoa que está para resolver o problema de alguém, né? Senão, para que que eu estaria aqui? Para que que eu teria estudado? Para que que eu estaria aqui, por exemplo, fazendo uma live, né? Então, esse é o sentido do trabalho. Não é fazer sucesso, não é ter sucesso, Sim. né? Não, mas sim achar ali o porquê e para quem eu vou, e para quem a quem eu estou servindo. A gente vai falar sobre os clientes também, né? O que são os clientes para as pessoas entenderem direitinho, mas assim, às vezes a gente esquece que existem vários tipos de clientes, não somente Uhum, o cliente externo, que é aquele que vai fazer a compra. Mas, por exemplo, você é cliente do seu patrão é seu cliente, então tem os clientes internos e os clientes externos. Então, às vezes, você está ali dentro do seu trabalho para agradar um cliente interno, que é o seu chefe, por exemplo, né? E aí, tentando agradar seu chefe, você esquece do verdadeiro sentido do seu trabalho, que é servir ao cliente, que é o maior patrão que a gente tem, né? Independente do lugar que sim. a gente tiver, né?
E aí você pode pensar o seguinte, né? Aquela parte que eu falo assim, quanto mais você se compara com o outro, mais você se distancia de você. Então, quando você tenta entregar para o outro o que ele quer, você está se distanciando do que você é e do que ele precisa muitas vezes, não é? Uhum. E aí, cabe então a gente pontuar que a gente às vezes só vai conquistar aquilo que a gente precisa e que a gente tanto deseja no dia que a gente conseguir ser realmente aquilo que nós somos, Sim. né? Quando a gente entregar a originalidade. Exatamente. Com integridade, autenticidade e sem esqueminhas. Mas é isso mesmo, porque... e eu falo isso, né? Você também, você pode falar, porque quando a gente resolveu fazer isso pra gente, a vida mudou completamente. A partir do momento, quando a gente só pensava em eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de... Sempre querendo achar uma coisa para... Não é agradar alguém, mas mostrar que a gente é capaz para alguém, né? Aí quando a gente entendeu que nós temos essa capacidade interna, que nós somos capazes e temos o poder de fazer e merecemos fazer, a gente já começou a mudar toda a evolução do nosso trabalho. E hoje a gente vê isso assim, vê todo esse resultado, né? Então dá para separar um período de outro. Até estava olhando lá uma foto lá do primeiro projeto da Incorpore, as fotos e os vídeos que a gente fez, tudo muito engraçado, assim. Mas o objetivo lá era aí na hora que a gente descobrindo o sentido, a gente começou a ter resultado. O Carlinhos está falando ali que em qualquer trabalho devemos atender bem o cliente, interno e externo. A busca pela excelência tem que ser constante. Mas é preciso respeitar nossos limites, exatamente. E às vezes a gente passa do limite, né? Se prejudica, né? Por conta de querer só agradar, ao invés de pensar em fazer o que precisa ser feito, e aí começa a vir o adoecimento, né? Sim. Mas E quando a gente achou esse que... sentido, a gente parou de sofrer. Aí o sofrimento não é mais, pelo trabalho que você está fazendo, mas você sofre por tentar ser um pouco melhor, por querer entregar mais e melhor, e ser o melhor que você pode ser naquele momento, né? Mas é um sofrimento gostoso, porque aí você desenvolve, aí você tem o resultado, nossa, agora eu consegui, né? E a questão do limite também, a gente não respeita, a gente quer fazer tudo, a gente quer entregar tudo, e tudo que a pessoa fala para você falar e fazer, a gente acaba tendo uma atitude passiva dentro do trabalho e a gente não entra naquele estado de alta performance, né? Por quê? Porque a gente está esperando a aprovação do outro. E aí perde a identidade. Aí... Você não perde a identidade? Quem é você? Não, eu sou aquela pessoa que o meu chefe mandou eu ser, mas eu não sou eu, né? Sim. E é tão legal, assim, eu acho muito bacana enquanto gestora, falando no outro lado, assim, como é bacana você ver uma pessoa autêntica. Você trabalhar com quem é autêntico, por mais que aquilo não seja... Assim, às vezes a pessoa tem pensamentos diferentes, às vezes você fala assim, eu não faria desse jeito. Por mais que existam as diferenças, quando tem uma autenticidade, você já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que trabalha comigo, eu já sei exatamente o que ela vai falar quando eu falar um negócio. Eu falei, já sei. Por quê? A pessoa é tão aberta que a gente já sabe qual que vai ser o comportamento dela. Mas isso não impede da gente trabalhar para o desenvolvimento nosso e do dela. Quando a pessoa não é ela mesma, causa sofrimento para todos. Tanto para a pessoa, quanto para os gestores. Para quem está perto. Né? É assim, as pessoas acham que não, mas nós, enquanto gestores, não importa, não precisa ser gestor. As pessoas percebem nosso comportamento e elas percebem
se a gente está sendo autêntico ou não. Por mais que a gente acredite na palavra, por mais que a pessoa tenha o dom da palavra ali, a gente consegue sentir essa autenticidade. Então, não adianta a gente querer fugir dessa nossa identidade para querer agradar, porque principalmente quem quer agradar, as pessoas percebem. Aí, só que aí, depois também vou falar nisso, eu já começo a entrar em outros assuntos, né? Mas tem a ver com a perda dessa identidade que você falou. Mas aí tem uns gestores que aceitam isso também porque gostam disso, né? Porque às vezes alimenta o ego deles e eles querem manter aquilo para poder Quem não quer ter o fazer com que a controle? pessoa fique falso controle, né? A gente acha que está no controle, mas no final das contas, Sim. isso a longo prazo não vai funcionar. Em curto prazo pode assim até te fazer milionário, vamos dizer assim, mas isso pode sair te quebrando sua empresa, quebrando seus cofres e as pessoas também, né? Sim. Quando você fala assim, não vou falar de gestores, mas todos nós somos, né? A gente tá gerindo a nossa vida, né? Nós estamos gerindo a nossa família. Então, independente disso, a gente tá nesse ponto, né? E uma coisa muito interessante nisso tudo é porque, assim, a identidade, ela tem a ver com essa liberdade, né? A liberdade de você se permitir ser quem você é, com seus erros e com seus acertos, né? Entendendo seus limites, né? Então, assim, quanto mais consciente você estiver das suas potencialidades, dos seus, até mesmo, vamos colocar assim, dos seus defeitos, né? Dessas fraquezas, né? Sim, quanto mais você estiver consciente disso, mais assertiva vai ser a sua resposta. Porque se você E mais entende até onde produtivo você você é, né? consegue, sim, se você entende até onde você dá conta de ir, então você vai fazer aquilo de acordo com o que você consegue desenrolar, né? Você consegue fazer. Então, a identidade, ela está intimamente ligada com isso, diretamente ligada com isso. É você se permitir, então, né? Se permitir ser quem você é. Então, não tem esse... o caminho que você vai fazer é esse caminho do autoconhecimento. E desenvolver isso. Perdi a Lulu. Né? Perdi a Lulu. Esperei um pouquinho. É o É o trabalho em celular dele. casa, né? Não tem jeito. Vou É pôr para entender carregar aqui. que cada um tem Olha seu lá. ritmo. Ô Carla, conversa com o pessoal aí. Só pôr para carregar Tá, aqui. joia, vou deixar. Então, o que acontece? A identidade, ela é justamente isso, o conjunto das nossas significações, das nossas vivências, das nossas relações, das experiências que a gente tem a cada situação. Então, é isso que a gente vai construindo ao longo da vida e vai sempre se reatualizando. Então, a gente vai ficar evidente a nossa identidade nos nossos posicionamentos, nas posturas que a gente toma diante de algumas situações. Então, a forma com que a gente vai fazer as nossas escolhas e tomadas de decisões, ela diz dessa questão da relação com a nossa identidade, né? A tomada de decisão, ela está intimamente ligada com isso também, com a nossa identidade. E aí, eu tô falando só em relação a essa questão, Vívia, da gente ter, então, uma autonomia emocional, ter uma autonomia e um autoconhecimento, um autoconceito, né? Porque a nossa identidade, ela vai passar por essa questão da forma com que eu me vejo, da forma com que eu estabeleço as minhas relações, né? E é interessante porque, assim, lembrei que agora que o Erik Erikson, ele é um psicanalista, ele foi o primeiro a falar mais profundamente, né, sobre essa questão da identidade. E aí ele fala que tem três tipos, né? Não é bem certinho assim, mas vou colocar 3 tipos, né? Onde o primeiro seria uma pessoa imatura, que demonstra apatia, que
demonstra uma ausência de compromisso e que ela estabelece, então, as relações dela de uma maneira mais frouxa, né? No segundo caso, então, no segundo tipo de identidade, seria aquela pessoa que tem já um certo grau de maturidade, já consegue pensar em algumas coisas, fazer planos para o futuro, né? Mas ela ainda assim, ela apresenta ausência de quê? De compromisso, relações enfraquecidas, e isso faz diferença. E a gente consegue ir percebendo, assim, algumas pessoas apresentando esses pontos, essas características, né? E a terceira, ele fala de uma pessoa que tem o quê? O conhecimento das referências sociais, né? Das representações, tem uma clareza maior, então, dos papéis sociais que cada um desempenha. É uma pessoa que consegue estabelecer planos para o futuro e consegue estabelecer relações interpessoais de uma maneira madura. Então, ele consegue ter compromisso com aquilo que ele faz e com quem ele se relaciona. Então, faz toda a diferença. Então, isso diz muito de maturidade também. E a maturidade, ela não tem a ver com idade, né? Não, verdade, tem não. Conheço muita gente de 20 mais maduro que de 30. Ai, ai. Mas assim, agora você me. Mas você falou dessas três, me chamou a atenção essa segunda que você falou, mas mas isso pode mudar? Isso pode mudar ou A faz parte da identidade. personalidade da pessoa, de modo que ela não Não, consiga nem mudar? não tô falando de personalidade nesse caso. Hoje a gente Personalidade falou que eu falo só. assim, da identidade que eu falo. Não, é porque você falou assim, três tipos Não, de é porque. identidade. Sim, E é uma porque que não tem a tem ver com a relação. maturidade. Tem a ver com a Isso, maturidade. Mas isso pode mudar. Ela pode ser mudada, pode, né? Ah, tá. pode. A Ah, identidade ela é atualizada até a gente morrer. mas depende, né? Claro. Depende da Vai depender da pessoa, se ela forma com que a gente quiser. estabelece isso, claro, com certeza. Vai Aham. depender se ela vai mudar a visão de vida dela, se ela vai se lançar, então, a esse autoconhecimento, se ela vai se lançar a trazer isso tudo para a consciência, né? Porque Uhum. não é um processo muito fácil, não, sabe? É um processo onde a gente, às vezes, sofre um pouco para poder olhar para dentro. Às vezes Uhum. dói um pouquinho. Então, assim, e às vezes a gente precisa até de ajuda profissional para poder dar conta nisso. Então, Uhum. assim, mas é justamente esse exercício de olhar e de enxergar além daquilo que você vê refletido no espelho, além das coisas que você fala e acredita, Uhum. né? É uma relação muito mais profunda do que simplesmente a gente falar assim, eu sou assim. Tem gente que fala, né? Eu sou assim, vou morrer assim, sou desse Assim, jeito, não tem assim, jeito. assim, Síndrome de assim da Gabriela. Gabriela. É, Brincadeira à parte, mas tem gente que pensa assim, não é? aham, mas Então, pensa assim, mesmo. e aí essas pessoas provavelmente elas não vão ter essa mudança. Ou então vai acontecer algum fator externo que vai obrigar ela a fazer essa mudança. Por exemplo, nós estamos vivendo um fator externo que nos faz pensar e repensar sobre quem nós somos, como nós estamos estabelecendo as nossas relações. Tenho certeza absoluta que todo mundo vai sair diferente, Uhum. uns melhores, outros piores, outros igual, não vai voltar. Não tem Uhum. como a gente passar por uma situação dessa e permanecer no mesmo lugar. De alguma forma a gente Uhum. vai ser tocado nisso. E qual que é o Aham. convite que a gente está recebendo a todo tempo? Sair do lugar que a gente está, Uhum. E é sem sair de engraçado que, casa. sem sair de casa, o mais engraçado que eu percebi nisso mesmo, isso vai ter influência sobre a identidade, como você falou, né? Muita influência. Muitas pessoas vão amadurecer à força. Mas assim, às vezes aquelas que falavam que não conseguiam fazer nada, que não davam conta de nada e que não tinham possibilidade, não sei como num passe de mágica hoje está fazendo coisas assim. Você fala, não,
Até tu, né? Até tu, Brutus. Mas Sim, assim, até muitas pessoas estão realmente se reinventando e tem gente ainda descobrindo a verdadeira identidade, né? O sim, mais bacana porque a gente percebeu, percebeu o que é essencial, né? E percebendo e vendo o que é essencial, aí a gente busca, a maioria das pessoas, né, estão buscando por essa identidade e repensar esses valores, né, o repensar do trabalho também, sim, né? Eu de acho que foi tudo. isso, esse um dos motivos também da gente voltar mais para esse assunto do trabalho com a saúde da mulher, porque é justamente uma coisa que a gente é exatamente com tudo, família, filhos, né, tudo e o trabalho. Mas é E porque se a gente, tudo, como você falou, vai mudar, tudo, né? sim, já vinha mudando, né? É. Passos lentos, já vinha mudando. Uhum. Mas a mulher, por exemplo, você falou aí da identidade da mulher e do trabalho. Por exemplo, antes a mulher ela só recebia função do trabalho fora de casa que tivesse a ver com as tarefas domésticas. Hoje em dia não Verdade. é mais Não. assim. Então ela se Uhum. permitiu também sair desse lugar, É. porque tem um processo de libertação, de autolibertação também, né? Você Uhum. precisa primeiro se liberar da culpa de ser quem você é, porque a gente às vezes coloca uma culpa que nem existe, Verdade. né? Então a gente Verdade precisa mesmo. se libertar disso para dar conta Uhum. de externar, porque a gente, com essas representações que a gente tem sociais, a gente acaba criando muitas máscaras, né? E aí a Uhum. gente acaba, às vezes, criando elas até mesmo para esconder quem realmente nós somos. Uhum. Verdade. Então, chega um momento onde já não cabe mais, onde aquilo fica na ordem do insuportável. Então, a gente precisa fazer diferente. É. Exatamente. Essa questão das máscaras é importante, né, a gente entender isso, né? Tem a ver também com a identidade, tirar essas máscaras, de abrir, né, é lógico que você falou que a gente representa, né? Em cada lugar, em cada situação, nós somos a mesma pessoa, né? Nossos valores não mudam e não deveriam mudar, mas a gente Uhum. tem essa representação. Então, assim, enquanto eu estou na minha casa e eu sou mãe, o meu comportamento com meus filhos precisa ser diferente, né? Para que eles se desenvolvam enquanto pessoas, né? Para o mundo. Não adianta eu ser a mesma, não a mesma, ter o mesmo comportamento com eles como com outras pessoas, né? Porque senão eles também não vão se desenvolver. Mas fugiu assim, o que eu ia falar. Então, a gente se representa, mas a gente não muda enquanto pessoa. Mas a gente precisa tirar essas máscaras para a gente tentar, assim, que essa máscara que faz com que a gente tente ser o que a gente não é. E é preferível a gente deixar ela aberta, tirar essa máscara, do que ficar escondendo e ela cair um momento, assim, porque aí, quando ela cai, é um sofrimento. E é isso que a gente precisa evitar, né? Existem sofrimentos que são desnecessários, tanto para a pessoa quanto para quem ela convive, né? E a máscara tira de nós a identidade, né? Nossa Na verdade, elas têm uma função, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, elas são necessárias para dar conta de lidar com algumas situações em alguns momentos. Uhum, Né? Então, assim, mas isso no limite mesmo de cada um, né? Entendendo que cada um tem um ritmo, mas uhum, se der conta de fazer isso, de olhar para si, isso é muito importante, né? É aquela questão que a gente conversou lá no Inspiração, da audácia, né? De ser imperfeito, perfeito. aceitar que você é vulnerável e que você tem falhas, mas isso não é necessariamente uma fraqueza,
e que realmente você tenha a condição de ser quem você é, se você se permitir isso, né? Se você se autorizar a ser quem você é. E é tão legal, né? A gente se descobrir imperfeito e descobrir que o outro é imperfeito. Quando você vê uma pessoa muito perfeitinha demais, você passa até a desconfiar, não passa? Fala, tá muito bonitinha, perfeitinha, né? Aí quando você vê que tem uns defeitinhos, você fala, graças a Deus tem uns defeitinhos. Somos seres humanos iguaizinhos, né? Você não é Sim. do outro mundo, você é do mesmo planeta que eu, graças a Deus. Ainda bem, Porque né? é isso que faz o mundo mais legal, né? São os meus defeitos diferentes dos seus defeitos, porque se a gente fosse igual, ia perder a graça, eu acho. Que Verdade. perde a graça, né? Sim. E a identidade com relação à mulher, como você estava falando, né? A gente conseguiu um espaço, a gente achou esse espaço, mas a gente ainda é aquele diamante que precisa ser lapidado, porque Lapidado. ainda tem uma questão cultural, a questão do machismo, né? Ainda da questão da dominância masculina, né? E às vezes acontece, muitas vezes acontece de as pessoas, de as mulheres não conseguirem se impor, colocar a sua opinião, às vezes, justamente porque pela presença da figura masculina ali, que talvez em uma cultura, né? Ou, não sei o que acontece muito assim, né? Isso que a gente vai estudar agora, a gente vai descobrir juntos, mas tem uma questão que acaba muito impedindo a mulher de se desenvolver da forma que ela poderia. Né? Vejo muitas mulheres se sujeitarem a coisas que talvez elas não gostariam de fazer. Eu falo no sentido do trabalho mesmo, né? Justamente por conta ou da figura mesmo masculina, ou do chefe, ou né, aquilo que parece ter, da pessoa que parece ter um poder maior ou que se impõe mais, né? E acaba que, né, dá uma prejudica essa identidade aí, né? Da descoberta dessa verdadeira identidade aí, né? Sim. E aí esse diamante precisa, a gente vai ajudar a lapidar um pouquinho daquilo que a gente conhece, né? Com o nosso conhecimento. Sim, verdade. Ainda dá Construção. tempo? Dá Deixa eu ver tempo aqui. ainda? Como é que tá aqui? Não, faltam 6 minutos. Ai, Eu vamos acho entrar que a gente no já pode salão. começar a Porque senão a despedir. gente acaba entrando no assunto que não dá para concluir, aí é ruim. Né? É, Mas a gente vai mas falar em outra live também, não tem problema. É só mesmo uhum, assim. Porque o que acontece? A mulher, às vezes, ela assume, por exemplo, lideranças em uma área tipicamente masculina, e aí ela acaba tendo que comandar os homens, e acaba muitas vezes tendo que desconstruir a sua identidade para assumir uma identidade que seja aceitável para aqueles que ela vai comandar, entende? Então, uhum, isso é um fator gerador de adoecimento. O trabalho ele pode trazer isso. E não era para uhum, ser assim, né? Porque se ela está uhum, ali num papel de liderança, ela tem, então, todos os requisitos para aquilo, exatamente. né? Então, é a mulher entender também o seu papel, entender o seu lugar, tornar consciente, então, das suas possibilidades, das suas qualidades. E a gente entender o nosso defeito ou a nossa fraqueza, como você falou, não nos torna Menores, não nos menores por diminui isso. diante daquilo que a gente é realmente, daquilo que a gente é capaz, Não, muito pelo né? contrário, né? Nos fortalece.
Fortalece, exatamente. Quando a gente tem consciência disso, aí você se torna mais forte, você se sente mais forte, Sim. né? E assim você consegue trazer esses resultados tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta, seja no trabalho, Sim. seja na família, né? Sim, porque aí você consegue identificar se o conteúdo é seu ou se o conteúdo é do Do outro, outro, né? exatamente. Se ele está projetando É em isso você ou se é mesmo. realmente uma coisa que é sua, né? Então, buscar se conhecer, Uhum. né? O primeiro caminho é se conhecer. Se conhecer, entender essa identidade sua, quem você é de verdade, né? E tudo Respeitar seu que ritmo, respeitar o seu ritmo, como o Carlos seu falou ali, tempo. seu limite, o limite do outro, o seu tempo, Uhum. mas aproveitar esse tempo. Eu sei que eu, por exemplo, estou trabalhando o triplo do que eu trabalharia se eu tivesse fora de casa. Mas Nem me assim, fala. mas eu tenho a possibilidade de parar para refletir. Então, eu acho que nesse momento, para esses dias, parar para refletir sobre esta identidade dentro do trabalho e entender o que você é, do que você é capaz e do que você pode fazer a partir de agora, seja em casa, seja fora. Né? Eu acho que começar a entender isso já vai te fazer a clarear para você sua verdadeira identidade, né? E entender o sentido, tá, 2 Lívia? minutos. Entender Entender o sentido do contexto do trabalho, do entender o trabalho. sentido do seu fazer, Sim, é. né? E o Aham, pessoal junto com o profissional. Não dá, não sem exatamente. separar, né? Aqui, obrigado pelo convite, tá? Eu que Adorei. agradeço, também gostei. Eu vou deixar, se for, faltam 2 minutinhos para terminar, mas a gente tá. Eu acabei de abrir um canal que é o Essência da Mulher no Telegram. Eu vou deixar o link na bio, vou deixar por aí no Instagram, no Facebook, para aquela mulher que está comprometida com essa transformação, de encontrar essa autorrealização, melhorar a autoestima dentro do trabalho, para que consiga ter essa harmonia com toda essa questão do bem-estar físico, emocional. Então, encontrar essa harmonia tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Então, quem tiver interesse, vai ser um grupo privado, então vai pedir lá pelo convite e aí a gente vai aceitar lá, tá bom? Então é isso, falta 1 minutinho. Quer mais alguma coisa, Carla? Tá bom, a gente Fala se mais encontra alguma na coisa? próxima live. Tá bom. Amanhã é a Bárbara que vai falar. Ela é pedagoga, tá finalizando a especialização em neuropsicopedagogia e ela vai falar da mulher, do trabalho e da relação com os filhos. Como desenvolver isso com os filhos agora nesse momento. Tá bom? Amanhã às 15h15. Como amanhã é feriado, apesar de todo mundo estar em casa, a gente resolveu fazer mais cedo. Tá bom? Então, Muito espero bom. todo mundo. Muito obrigada a todos que participaram. Adorei. Hoje foi bem dinâmico aí, o pessoal subindo aí.